Muito bem, estamos na lição de número 11, Avivamento e a missão da igreja. Avivamento pós-ressurreição de Cristo, primeiro ponto. Avivamento na missão da igreja local, segundo ponto. Avivamento e as missões transculturais. Como sempre, temos aqui no nosso quadro as palavras importantes do texto. Temos aqui o nosso texto bíblico, que é o que nós estaremos tratando hoje. E como de praxe, temos aqui os apontamentos da nossa lição. Nós lemos o livro, fazemos o resumo e trazemos esses apontamentos para todos. Vamos começar com a verdade prática e também textual. Lição 11, textual. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Muito bem. Só a verdade prática? Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Ou seja, o que o autor está querendo dizer é que não há como a igreja enfrentar esses tempos trabalhosos, difíceis, incrédulos, marcados por ideologias, marcado por descrença, marcado pela frieza moral, ética, marcado pela influência satânica, se nós não estivermos impactados, cheios do Espírito Santo, não é isso? É impossível nós enfrentarmos este século mau, cruel, absurdo, sem pudor, sem critério, sem priorizar os valores verdadeiros, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. É impossível, ok? E é isso que nós estaremos tratando nesta lição. Vamos ao texto bíblico, a nossa leitura. Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Muito bem, uma boa leitura, precisa, objetiva. E nós vamos começar nessa oportunidade, não logo no texto bíblico, nós vamos começar com uma tese e com um discurso que, na verdade, é um dos mais complexos do Novo Testamento, o final de Marcos. Nós colocamos aqui, antes de nós tratarmos do nosso texto, que está aí do versículo 9 a 20,
nós vamos analisar isso aqui. Primeiramente, nós temos um final longo, nós temos um final breve e nós temos um final abrupto. Quero pedir aqui ao pastor Luiz, só para ele pegar aqui para os irmãos. Eu estou aqui com o Novo Testamento grego e ele vai levantar aqui para o Caio. Muito bem. Nesse Novo Testamento, que é o interlinear da Sociedade Bíblica, você está vendo aqui, aponta aí, pastor Luiz, nós temos o final longo. Nós temos esse final longo. Vamos lá. Partindo para a próxima página, olha aqui, nós temos o final breve. Então, você tem nesse texto o final breve e nós temos o final longo. Temos aqui, a partir do versículo 8, deixa eu ver aqui, 16, aqui é o 15, 16, verso 8, está aqui, bem aqui, ver se ele vai conseguir. Aqui nós temos o final abrupto, que termina de uma forma que muitos não concordam, que é grosseira, que aí você tem, obrigado pastor, só para vocês terem essa noção. Tanto a crítica externa como interna, elas asseguram firmemente que os dois finais, ouçam bem isso, tanto o final longo como o final breve, ouçam bem isso, tanto o final longo como o final breve, ambos não foram escritos por Marcos. Desconhece o período, a data em que se fez esse final breve. Já o final longo, eles falam que houve a sua inclusão a partir da metade aí do 2º século, ok? Eles falam dessa forma. Então, você tem o final longo e você tem o final breve. O final abrupto é que alguns estudiosos dizem que era impossível gramaticalmente se encerrar com o versículo 8. Com o versículo 8, está aqui, ó. O versículo 8 é esse aqui, o final de Marcos, seria esse aqui. Ephobuntor gar. Olha aqui a tradução. Tinham medo, pois. Então, alguns gramáticos e estudiosos disse que era impossível haver um término de Marcos da forma como está aqui. O que nós podemos dizer é que há muitas teorias, concepções, conjecturas e análises sobre esse fim de Marcos. Quais são as concepções que giram em torno dessa ideia de Marcos? Uns dizem que terminou-se assim porque já havia muitos registros falando da vinda de Jesus à terra, que ele morreu e ele ressuscitou. Outros dizem que esse final abrupto era para que a igreja agora fizesse a sua história, porque Jesus já tinha feito a história dele. Os que são contrários a esse final abrupto, eles dizem que essa forma gramatical não era correta, mas outros que defendem já são do ponto de vista de que, na verdade, esse término era correto. Mas aí alguns podem perguntar, pastor, mas esse final longo e esse final breve, os autores dizem que, na verdade, isso aqui aconteceu, tanto desse final longo como desse final breve, que não são de Marcos, mas que vão ser incluído, por exemplo, o final longo, eles diziam que ia servir para catequese, para leitura e assim por diante. Outros dizem que foi incluído porque não poderia se terminar dessa forma abrupta, como nós estamos analisando aqui. Os autores estudiosos dizem que Marcos, o Evangelho de Marcos, terminou dessa forma porque, diante das perseguições, ele não teve tempo de concluir o final do seu Evangelho. Outros dizem que era impossível ele terminar dessa forma porque a narrativa, tanto das mulheres, como também a forma como os discípulos receberam, não ficaria registrado. Ademais, o
que se pode entender é que ficaria desconexo, sem sentido, sem harmonia, analisar esse término abrupto falando dos discípulos com medo. Por isso que alguns estudiosos creem nessa questão, ok? Mas o que nós podemos analisar, para fechar esse assunto, para a gente entrar no texto, nós temos dois manuscritos, os sinaíticos ou códices. Nós temos aqui o sinaítico e nós temos o Vaticano, que não constam o final longo de Marcos. Nós temos 4 manuscritos inferiores que eles dão uma nota explicativa. Nós temos 3 manuscritos que acrescentam uma nota explicativa. E todos os unciais, todos os cursivos e outras versões e os escritos dos pais da igreja constam Marcos 16, 9 a 20. Então, eu vou ficar com a ideia do doutor Wilbur Norman Pickering e também com outro grande manuscritólogo, né? Mais ou menos assim. Ele também acredita piamente que existe esse final de Marcos 16, 9 a 20. Ou seja, que não encerra de modo abrupto no versículo 8. Deu para entender? Então, nós temos que analisar que nós temos essas 3 colocações aqui, final longo, final breve e final abrupto. Mas há uma outra teoria que, na verdade, é até uma teoria que ela é atraente. Dizem que, devido à influência e às boas informações, isso é uma teoria, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus, houve, assim, quase como um eclipse sobre o Evangelho de Marcos. E a Igreja Católica, ela teria guardado esse Evangelho por causa da influência do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. E aí, o que acontece? Depois, quando eles foram para a cópia de Marcos, eles só tinham essa cópia que ficou apenas até 16, verso 8, sendo que encerra aí. É claro que eu estou dizendo aqui, mas há alguns tradutores, alguns exegetas, em especial professores da área do grego, que concordam que Marcos termina no verso 8. Eu, particularmente, creio, porque nós temos aqui abundâncias, ainda que alguém queira dizer que os sinaíticos e o Vaticano são melhores, mas eu creio na maioria, porque a Bíblia diz que o testemunho de 3 ou mais é verdadeiro. Então, eu creio que essa parte aqui, ela seja mais confiável e digna de aceitação, Marcos 16, 9 a 20. E eu vou mostrar, na explicação bíblica, por que eu creio assim. Porque, às vezes, tem pessoas que querem ser eruditas e que querem negar a Bíblia e que querem desfazer da Bíblia e começam a usar isso como argumentos de que a Bíblia ela não é totalmente confiável. E nós estaremos explorando essa realidade aqui presente, ok? Então, nós agora, feito toda essa discussão, não é isso? Nós colocamos aqui a teoria de Comenberg, nós colocamos a mudança abrupta, nós colocamos aqui, eles dizem que esses outros versículos de 9 a 20 não poderia ser de Marcos, porque falta o estilo vivo, o estilo dele que era muito pormenorizado, escrito para os romanos, e aí não teria sido Marcos, ok? Há uma teoria também que argumenta que um certo Aristion, que seria como um discípulo de João, seguidor de João, ele na verdade, ele tinha mais ou menos como se fosse um manuscrito denominado de Armênio, lá do século X, e que, na verdade, atribuía esse término a ele aí. Mas também são teorias. Eu, particularmente, fico com a tese de Marcos 16, 9 a 20. Quer fazer alguma pergunta? Pastor, eu fiquei curioso agora uma coisa. A partir de quando começou-se essa dúvida com relação ao acréscimo ou não acréscimo do versículo 9 a 20?
Desde o momento que começa essa inclusão e que os críticos começam a analisarem, porque não vem, porque eles usavam mais esses dois manuscritos aqui, os sinaíticos e o vaticanos. Então, depois da descoberta de outros manuscritos, citações, começou-se a discussão sobre o assunto. Entendeu? Mas, como nós estamos falando, eu particularmente, creio no grande final registrado na Bíblia, de Marcos 16, 9 a 20, ok? Então, observem que o pastor acabou de ler, e quando você vem para Marcos, que aí está o texto que o pastor leu, do 9, observem que há um registro que o Senhor Jesus aparece às mulheres. Então, por isso que eu estou dizendo, seria muito incomum terminar desta forma. Aparece um registro aí às mulheres, que na verdade vai ser dado pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você lê do capítulo 16, 1 a 13, o que você tem do versículo 1 a 13? Nós podemos analisar que do versículo 1 a 13, o Senhor Jesus Cristo, ele vai aparecer, não é isso? Ele vai falar da importância dos discípulos fazerem missões. E isso é muito importante, que aqui você vai ter a base do Cristo triunfante, não é isso? Do Cristo triunfante, do Cristo que ressuscita e que vai se tornar o protótipo, o modelo para a igreja fazer missões. Agora, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, para começar aqui. 4 razões para a igreja fazer missões. Quando você analisa esses versículos, a primeira coisa é que Jesus é o modelo. Por que ele é o modelo? Primeiro, ele triunfou sobre a morte, sobre o inferno, e ele está vivo. Foram as palavras para as mulheres. Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Então, você pode observar que se Jesus tivesse morto, se Jesus não houvesse ressuscitado, se Jesus não tivesse levantado dos mortos, no que os discípulos iam pregar ou falar? Porque lá em 1 Coríntios 15, a Bíblia diz, se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação. Muito cuidado, preste bem atenção, para você entender. Tem pessoas que dizem assim, se Cristo ressuscitou, por que ainda crente morre? Se Cristo ressuscitou e é o Salvador e é quem cura, por que pessoas ainda adoecem? E por que eles morrem? Prestem bem atenção. Tudo Jesus já conquistou na cruz para nós. Agora, enquanto ele não vier buscar a igreja, para se cumprir aquilo que está em 1 Coríntios 15, 49, 52, em diante, a Bíblia diz claramente que aquilo que é mortal há de se revestir da imortalidade. Ou seja, aqui é escatológico. Ainda virá o tempo quando tudo Jesus já conquistou por nós. Mas virá o tempo quando ele há de vir, nós seremos transformados, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Quando ele vier, os que estão vivos hoje serão transformados, e os que estão mortos irão ressuscitar, e todos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Ou seja, aí se concretiza as promessas de Jesus e o que ele já fez por nós. Então, como é possível fazer missões se o próprio modelo, se o próprio Criador, se a própria base não está viva? É impossível. Então, Jesus é o modelo. Agora, outra coisa, esses discípulos, eles só poderiam ir fazer missões se Jesus tivesse o que feito com eles? Perdoado a incredulidade deles. Por quê? A Bíblia diz que as mulheres foram ao sepulcro, as mulheres não viram a ressurreição. Ninguém viu a ressurreição. Ninguém viu. A Bíblia deixa isso bem claro. As mulheres viram o lugar vazio. Depois Jesus aparece para eles. Mas quando as mulheres vão falar para os discípulos, vocês podem observar que os discípulos se manifestaram o quê?
incrédulos. Olha aí, eles se manifestaram como incrédulos. O interessante é que nós colocamos aí essa palavra incrédulo. Apistia, está aqui, ó. Apistia. Essa palavra grega aqui, ó. Essa palavra grega aqui, apistia. Olha aqui, ó, apistia. Essa palavra aí no original, apistia, ela quer dizer infidelidade. Além de envolver essa incredulidade, falta de fé, fraqueza de fé, eles mantiveram para com Cristo infidelidade. Como era que esses homens poderiam fazer missões se eles manifestaram para com Cristo uma infidelidade? Quebraram a fidelidade com Jesus. Incredulidade é quebrar a fidelidade com Jesus, é a fraqueza na fé, é não ter coragem para nada. Então esses homens, eles não poderiam ir fazer missões quando eles não tinham fidelidade. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só pode fazer a obra de Deus quem é fiel. Porque pessoas que quebram a fidelidade, pessoas que não têm coragem, pessoas que não têm ousadia, pessoas que negam o evangelho, não podem fazer missões. Pessoas que têm medo da morte, pessoas que não querem manter a fé ou dar testemunho da fé, não podem fazer missões. Antes desses homens irem fazer missões, Jesus tinha que perdoar o que deles? A incredulidade. Porque incrédulo não pode fazer a obra. Incrédulo não pode fazer o trabalho de Deus. Eu vou já falar isso aqui para vocês. Então, Jesus é o modelo, ele ressuscita, ele está vivo. Por que um crente tem coragem de entrar em um presídio e pregar? Por que um crente tem ousadia de expulsar um demônio na autoridade do nome de Jesus? Por que um crente tem ousadia de colocar as mãos sobre os enfermos para orar por eles? Ninguém cria isso no coração de uma pessoa. É só a fé no Cristo vivo que venceu a morte e que reina para todo sempre. É isso que é maravilhoso. Então, Jesus, em primeiro lugar, sara essa infidelidade. Olha, preste bem atenção. Incrédulo é aquela pessoa que é infiel, é aquela pessoa que não tem fidelidade. Então, como é que uma pessoa que é infiel, que não crê realmente na Bíblia, pode pregar o evangelho? Não tem como. Em segundo lugar, Jesus perdoou o que deles? A covardia. Todos fugiram de Jesus, sim ou não? Todos negaram a Cristo? Sim, não foi só Pedro, não. Eles não tinham coragem para nada. Agora imagine, tu está filmando direito? Bota aqui. Imagine homens dessas qualidades aqui, infiéis, incrédulos, medrosos, fracos na fé, sem coragem de nada. Como é que esses homens covardes iriam pregar evangelho? Iriam anunciar a palavra? Quando você lê a própria Bíblia, a palavra de Deus, está lá em 2 Timóteo, a Bíblia diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel, mas se padecermos com Ele reinaremos. Um homem que não tem fidelidade na Bíblia, olha para cá, homem que vive mudando de crença, mudando de opinião, mudando de pregação, mudando de argumentos bíblicos, é um infiel. E infiel não pode fazer missões. Covardes. Então observem bem que homens covardes não podem fazer a obra. O Senhor Jesus sarou Pedro da covardia, ele negou perante uma criada, depois negou dos que estavam à beira do fogo, negou para outra mulher. Ele não podia fazer a obra porque era covarde. Então, se esses homens iriam entrar no maior projeto de missões do mundo, eles precisavam, primeiro, saber que o modelo é Jesus Cristo, que foi fiel ao chamado do Pai, foi fiel à sua missão, não negou a cruz, morreu e ressuscitou. Perdoou a incredulidade, perdoou a covardia.
Então, olhem para cá, homens covardes, homens infiéis, infiéis à doutrina, tem homens, tem líderes, tem pastores, tem pessoas, tem professores que vivem ganhando dinheiro da igreja com a Bíblia, mas que não creem no poder de Deus, não creem nas Escrituras Sagradas, não acreditam em milagres. E aqui eu vou mostrar para vocês hoje. Observem bem que o Senhor Jesus sara a incredulidade, perdoa a covardia, e depois que o Senhor Jesus perdoa a covardia, ele aparece a esses 11 e coloca, veja aí, ele aparece aos 11, olha como é que diz a Bíblia aí, vamos lá. Finalmente, versículo 14, finalmente apareceu aos 11, Isso. estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ele lançou aonde, pastor? Em rosto. Ele lançou no rosto o que deles? A incredulidade. A incredulidade. Incredulidade está aqui. Olha aqui essa palavra. Ela é um pouco grande, mas eu vou dividir ela aqui, ó. Primeiro nós temos aqui, ó, esclerocardia. Vamos lá? Esclerocardia. Cardia vocês já sabem o que é. O que é cardia? Esclero, pastor Zé, e o que seria essa palavra esclero? Esclero é duro, é difícil, é rígido, é inflexível. As mulheres falavam, Jesus ressuscitou, o que eles diziam? Não é verdade. Eles não tinham emoções, eles não tinham ações, eles não tinham nada. Apático, esclero, duro, inflexível, rígido, não se abriam. Por isso que em Lucas 24, os 2 discípulos disseram, será senão ardia, quando pelo caminho ele nos falava. Olhe para mim aqui, homem de Deus, mulher de Deus, professor, crente, serva de Deus. Se o teu coração não arde com a Bíblia, com a palavra, você não pode fazer a obra, você não vai viver a verdadeira fé. Então está aí, esclero, tu falou uma palavrinha aí, como é que você falou aí? Esclero, vai lá, como é que tu viu aí? Diz, vamos lá. Ele estava comentando que era esclerosado. É violento, ele é bruto. E aqui cardia, olha aqui, cardia é o coração. Essa palavra, no próprio texto grego, essa palavra, ela aponta para o órgão do corpo, o centro da circulação do sangue, mas é considerado o lugar da vida física, da vida espiritual, do vigor, do sentido. Eles não tinham mais vigor para nada, eles não tinham mais ânimos para nada, porque eles eram o quê? Não somente incrédulos, porque além de ser incrédulos, eles não tinham fidelidade. A igreja, olha para cá, está filmando direito? A igreja está cheia de pessoas infiéis, está cheia de pessoas que quebram contrato, está cheia de pessoas que não têm palavra, está cheia de pessoas que não têm a fé verdadeira em Jesus. O que tinha de líderes ontem, que eram belos, pregavam a verdade, hoje aparece dizendo que agora mudou, que agora está entendendo diferente. Você é um falso profeta, mentiroso e enganador do povo. Eu fico pensando como é que a multidão ainda acredita nessas pessoas que pregam 20 anos, 30 anos, aí depois diz, eu fui enganado, eu agora mudei de pensamento. Pedro diz que é uma porca que volta ao seu próprio vômito. É incrédulo, que envolve o quê? Infidelidade. Infidelidade. Então ouçam bem, você tem aqui essa palavra esclerocardia, que é aquela pessoa dura de coração, é aquela pessoa insensível, é aquela pessoa inflexível, é aquela pessoa bruta. Coração de homem de Deus, coração de mulher de Deus, é flexível, é sensível à voz do Espírito Santo. Oh, coisa boa, oh, coisa maravilhosa. Então, Jesus tira a incredulidade. Duas coisas que Jesus tira, vamos lá. A incredulidade, o que mais?
a covardia. E vamos melhorar. Ele tira também a dureza, a esclerocardia. Eita, meus irmãos. Ele tira isso. E aí agora nós vamos para o mais importante. Por quê? Aí ele agora, observem que ele aparece aos 11. 11 aí é simplesmente falando do colegiado de apóstolos. 11. E aí você vai ver que ele faz um destaque para Pedro, não porque Pedro fosse melhor, mas para que ninguém fizesse qualquer julgamento precipitado de Pedro, porque ele negou Jesus daquela forma. E aí vem o mais interessante. Agora vai entrar o que o pastor perguntou. Se a gente lê, olha para cá que agora aqui o negócio vai pegar. Se a gente lê, pastor, todo esse texto, e quanto a esse final longo, quanto ao final longo, será se nós podemos crer que verdadeiramente esse final existe? Será se foi apenas a criação de alguém para fechar o final abrupto de Marcos? Tu não precisa ir muito longe para você acreditar. Agora observem bem, pessoas, quais são os 3 tipos de pessoas que não podem ser usadas na obra de Deus, aqui pelo texto? Incrédulo, infiéis, covarde. Olha para cá, 3 tipos de pessoas que Deus não pode usar na obra. Qual é a primeira? Incrédulo, que não tem fidelidade na Bíblia, não tem fidelidade na fé, não tem fidelidade na família, não tem fidelidade nos negócios, não tem fidelidade para com Deus. Esse não pode fazer a obra, porque ele vai negar na primeira vez ou no primeiro momento que for desafiado. Paulo diz em Romanos 8:35, que diremos, pois, destas? Se Deus, quem será contra nós? Nem a morte, nem a espada, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Então, quem é incrédulo, infiel, não pode fazer missões. Quem é covarde, não pode fazer missões. E aí vem o outro, quem é duro, quem é insensível, não pode fazer a obra. A obra é espiritual, né, pastor? Hã? A obra é espiritual. A obra é espiritual, a obra é cheia de amor, a obra é cheia de emoções, de sentimentos. Aí agora vem 2 coisas importantes. Depois que Jesus Cristo sara, perdoa eles, aí vem o mais importante. Como é que diz o verso 16? 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo. 15. Ide por todo o mundo, Isso. pregai o evangelho a toda criatura. Vai, pode ir. Quem crer e for batizado Bem, será... Parei. É aqui que eu quero. Como é que diz? Quem crer e for batizado. Como é que diz? Quem crer e for batizado. Como é que diz? Quem crer e for batizado. Bem, eu só quero essa primeira palavra. Aí é o verso? É o 16, não é isso? É o 16. Está aqui, é o 16. É o 16, verso 16. Pisteusas. Aqui eu coloquei no presente. Pisteo, quem crer. Esse verbo pisteo, sabe o que ele quer dizer? Pensar que é verdade, acreditar, depositar confiança em algo, em uma relação moral religiosa. No Novo Testamento é a convicção da verdade para o qual o homem é impelido. Quem crê. Essa expressão quem crer pode ser também uma alusão à falta de fé dos versículos anteriores dos discípulos? Pode sim, pode ser uma alusão a isso, porque Jesus quer dizer agora que aqueles que acreditam que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele já perdoou, que Ele já sarou, Ele agora vai dar os sinais para se fazer a obra. E esses sinais são as evidências de um povo avivado. Mas isso é quem crê.
Eu não tô, olha para cá, bota aqui na minha cara, verdade de Deus para o Brasil. Eu não estou me importando com o que o teólogo escreve desfazendo da Bíblia. Eu não estou me importando com o que o ateu desfaz de Jesus. Eu não estou me importando com quem fala mal de igreja, fala mal de Bíblia, diz que Deus não existe. Nós que cremos, estamos vendo a mão de Deus estendida, salvando, curando, libertando, perdoando e fazendo maravilhas. O Senhor cura de câncer ou não cura? O Senhor tem feito milagres aqui ou não tem? O Senhor tem feito milagres no meio do povo dele no Brasil? Tem. Mas isso é para quem? Eu não estou me importando se tu não crê, não. Agora Jesus diz: quem crê. Eita glória. Ele está dizendo o seguinte: quem se apega a essa verdade, quem é impelido por ela, quem crê. Aí vem o mais interessante. Olha para cá. É muito importante a gente atentar para isso, porque os primeiros cristãos, por que eles viviam na efervescência? Por que eles viviam na fé? Por que a igreja tinha acontecimentos extraordinários? É porque era só para aquele tempo? Não, é porque eles acreditavam. Eles liam a Bíblia, se apegavam ao que a Bíblia dizia. E tem uma coisa, olha para cá, querido irmão, olha para cá. Se você crê no que a Bíblia diz e se apegar a ela, você vai ver os milagres poderosos que Deus vai fazer na tua vida. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6: todo aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe, Ele é galardoador dos que o buscam. Lucas 1:37: tudo é possível ao que crê. Se você começar a ler a Bíblia e meditar nela, e acreditar que Jesus cura, Ele cura ou não cura? Acreditar que Jesus liberta ou não liberta? Agora, se você for ouvir teólogo incrédulo, infiel, que tem esclerocardia, não tem coração aberto, tem deles aí que são críticos da Bíblia e de tudo que é Deus, não chora, não glorifica, não adora, não exalta, não sente Deus na alma, porque é um racional da fé. Ele quer explicar as coisas de Deus pela razão dele, e não é assim. Coisas de Deus só se explicam pelo Espírito Santo de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos lá para 1 Coríntios 2:10, rapidinho, leia aí, olha o que diz a Bíblia. Eita coisa linda, 1 Coríntios 2:10, vai lá, 2:10, olha o que diz. Como é que diz? 2:10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Revelou por onde? Pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito penetra todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus. Olha para cá. Tu está filmando direito, Caio? Coloca bem aqui. Homens que não têm mente de Cristo, está no verso 16, 2:16. Homens que não têm o coração impactado pela palavra. Homens que não acreditam na revelação do Espírito Santo, não podem ver milagres de Deus. Está vendo? Agora vamos analisar. Aí quando Jesus começa dizendo quem crê, ele não está dizendo assim quem é formado em teologia, tá? Ele não está dizendo assim quem é doutor em física, está? Ele não está dizendo assim quem é reformado, está? Ele não está dizendo assim quem é pentecostal, está? Ele está dizendo quem crê. Quem crê, quem for fiel às verdades que eu falo. Eita glória. Quem acreditar no que eu estou dizendo, quem pensar como verdade no que eu estou falando, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Será salvo. Será? Salvo. Jesus não está colocando aqui que o sacramento ou que a salvação é por algum tipo de nada disso. Observe que primeiro ele diz quem crê. Ele não diz assim, quem for batizado é salvo. Não é esse o alvo dele. Ele diz quem crê e for batizado. Ou seja, ele não coloca nenhum sacramento. Olha para cá, deixa eu dizer a verdade de Deus. Tu não é salvo porque tu se batiza. Tu não é salvo porque tu dá alguma coisa para a igreja. Tu não é salvo porque tu pratica ritualismo de igreja. Tu não é salvo porque tu veste essa roupa ou aquela outra. Você é salvo porque crê em Jesus Cristo. E a salvação não é produto racional. A salvação é produto da fé em Cristo Jesus.
Efésios 2:8, porque pela graça sois, isto não vem, é dom de, não vem das obras para que ninguém, então observem bem, observem que Jesus começa dizendo assim, quem crê, pisteuo, quem crê. Agora vem o mais interessante, se você crer, os céus irão se abrir para você, e você vai ver o quê? Sinais. E você vai ver o quê? Sinais. Digam comigo, semeion. 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 Sabe o que é semeion? Se vocês analisarem, é uma marca, é um símbolo, é um sinal, é um prodígio, é um portento, é uma ocorrência incomum. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja chegou até aqui porque ela acredita no Cristo que ressuscitou e no Cristo que faz milagres, que faz sinais. Antes de eu falar algo, eu vou terminar aqui essa referência. Estes sinais acompanharão os que creem. Vamos lá. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Seguirão quem? Aos que crerem. Se tu não crer, não vai ter sinais. Se tu não crer, eu sou cessacionista, tu não vai ver sinal. O que tem de igreja, olha, o que tem de igreja que já fechou, eu vou mostrar aqui, já fechou na Europa, que é uma decadência espiritual tremenda. Vocês podem observar, aonde é que tem no Brasil uma igreja que as pessoas estão lotando para ouvir o pregador entregar a mensagem de Deus? Aonde é que tem hoje alguém que está pregando e o povo está correndo para ouvir o evangelho? Por que que isso acontecia com Moody? Por que que isso acontecia com Spurgeon? Por que que isso acontecia com John Wesley? Por que que isso acontecia com Charles Steffield? Por que que isso acontecia com grandes homens de Deus na história? Porque eles acreditavam. Ainda que tivessem as suas diferenças de opiniões na crença, mas eles não negavam. Eu li um livro de Charles Spurgeon que ele diz, é lamentável quando se vê um obreiro negando o sobrenatural da Bíblia. É lamentável quando se vê um obreiro negando o poder de Deus na Bíblia. É lamentável quando se vê um obreiro dizendo que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Vocês sabem por que que o evangelho fracassou na Europa? Primeiro, o materialismo ateu. Sabe o que é que acontece mais? Falta de lares impactados pelo poder da presença de Deus. Sabe por que mais? Porque aqui muitos pastores e líderes começaram dizendo que a Bíblia tinha erro, que a Bíblia era parte inspirada, outra não. Começaram a beber, a fumar, a jogar, a adulterar. E hoje a Europa é fria de Deus. A América também está caminhando para o mesmo lado. A América bateu de frente contra a teologia alemã, mas hoje grandes líderes da América também já estão frios, igrejas sendo alugadas para serem bares, igrejas fechando. Sabe por quê? Não acreditam em milagres, não acreditam no poder de Deus, não acreditam no sobrenatural. E eu vou te dar um conselho, pastor. Se tu não crê no sobrenatural, é melhor tu pegar a tua biblinha, guardar ela, entregar a tua carta de pastor e ser feirante, ser deputado e ser outra coisa. Porque igreja é lugar para homem que crê nos milagres de Deus. Eita glória. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que creem. O que acontece? Em meu nome expulsarão demônios. Deus deu poder para pastor expulsar demônio? Sim ou não? Sim. Deus deu poder para crente expulsar demônio? Sim. Observem bem que o Senhor Jesus Cristo, ele vivia nesta terra pregando o evangelho, ensinando e expulsando o quê? Demônios. E há muitos que estão na atualidade tentando tratar isso no campo da psicanálise, no campo da psicologia, da parapsicologia. Meu querido, dobra teu joelho no chão e vai buscar poder de Deus. O povo não vai aonde não tem poder de Deus. Tem muitas igrejas lotadas, aliás, lotadas de banco, muitas igrejas bonitas, tradicionais, que ela está tão fraca
que a pessoa passa, o discurso do pastor é fraco, a mensagem dele é fraca. Olha para cá, ele diz assim: nós pregamos uma mensagem expositiva. Eu li de um autor que diz que a melhor mensagem expositiva é aquela que o povo ouve, crê e aceita para a salvação. Não adianta seguir a regra da hermenêutica, da homilética, os pontinhos bonitos, se você não acredita no que a Bíblia diz. Estes sinais acompanharão os que crerem. Vai. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Expulsarão demônios. Observem, rapidinho, Mateus 10 primeiro, vamos lá, rapidinho, Mateus 10 primeiro, olha o que diz a Bíblia, corre aí, Mateus 10 primeiro, como é que diz Mateus 10 primeiro? Vamos lá, olha o que diz a Bíblia, olha aí. 10 primeiro, e chamando os seus 12 discípulos, sim, deu-lhes poder. Para aí, o que Jesus deu para os discípulos? Poder. Ele deu técnica para os discípulos? Não. Ele deu estratégia psicológica para os discípulos? Não. Ele deu manipulação psicológica para os discípulos? Não. O que ele deu? Ele deu hipnose para os discípulos? Não. Meu Deus! Hoje o que tem de pregador, o que tem de pregadora, o que tem de homens que estão no púlpito querendo técnica, querendo performance, querendo... ele deu oratória para os discípulos? O que ele deu? Deu-lhes poder. Para quê? Sobre os espíritos imundos. Poder sobre os espíritos imundos. E o que mais? Para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. 3 coisas que ele dá poder. Primeiro, expulsar todos os... E o que mais? Curar toda a enfermidade. E o que mais? E curar todo mal. Agora vamos lá para Lucas 11. Para aí, prossegue logo Marcos. Vamos lá para Marcos. Então você já sabe que ele te deu poder para expulsar demônio, ele te deu poder para curar os enfermos e ele te deu poder para expulsar todo mal. Esse todo mal, ele envolve todo ato maléfico da parte do diabo e assim por diante. Vai. Expulsarão demônios. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Vai. Pegarão nas serpentes. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pronto, agora vamos para a Bíblia para acreditar nesse final longo de Marcos. Primeiro, já falei sobre expulsar demônios. Jesus legalizou ou não? Sim ou não? Pronto, eu vos dou poder. Depois de expulsar demônio, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Se você pegar Atos 2, 4, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falaram novas línguas. Se você pegar a palavra de Deus em Atos 19, 6, 1 a 6, a Bíblia diz que os discípulos falaram línguas e ainda profetizaram. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, a Bíblia diz que quem ora em mistério, ora bem. Ou seja, línguas estranhas, novas línguas. É bíblico ou não é? É legalizado. É legalizado ou não é? Agora tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Falar línguas estranhas não é algo fabricado. Falar línguas estranhas não é algo mental. Falar línguas estranhas é coisa do Espírito Santo. E quando ele traz isso a mim, que é uma comunicação entre eu e Deus, essa comunicação misteriosa é para minha edificação espiritual. E se na verdade Deus quiser falar através daquele momento que eu estou na comunidade falando línguas, vai haver a interpretação de línguas. Interpretação de línguas. E aí a interpretação de línguas, o Senhor vai dar uma mensagem para a igreja. Donald Gee, ele diz que quando Deus usa alguém com interpretação de línguas, ele não quer dizer que ele está dando ali variedade de línguas, que é outra coisa. E nem está substituindo, mas naquele momento ele está dando uma mensagem em línguas que a pessoa está interpretando para a igreja. E aí é muito importante que não é fabricação mental. Tem pessoas que dizem, na hora que eu quero eu falo língua estranha. Não é assim. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Não é você, não é da sua mente. Não creia nisso. Não creia nisso. Eu estou bem aqui, eu vou falar a língua estranha, como se tivesse um mecanismo que me acionasse, eu mesmo, na mesma hora, pronto. Não é assim. Existem as coisas mentais. Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem. Cantarei com a mente, mas cantarei com o espírito. Ou seja, eu tenho a mente, ela funciona, mas quando eu falo em línguas estranhas, é coisa do céu. Aí quando você lê também Atos 10, a Bíblia diz que o Espírito desceu na casa de Cornélio. É o verso 46. E todos falaram línguas. Você tem aí
4 passagens bíblicas que mostram que eles falaram línguas estranhas. Pronto. Agora vamos analisar qual é a outra coisa? Pegarão nas serpentes. Agora vamos aqui. Pegarão nas... Eu pergunto aqui aos senhores, a vocês dois, o Senhor Deus está no ciclo através de Cristo para que obreiros fiquem pegando em cobra? Não. Pegando em serpentes? Não. Fazendo culto de encantamento de serpentes? Não. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa serpente aqui, aí talvez você diga assim, pastor Ziel, mas não é muito exagerado. É por isso que eu disse, esses sinais, como é que eu disse aí? Esses sinais acompanharão? Os que crerem. Vai lá, esses sinais acompanharão? Os que crerem. Agora, olha para cá, bota bem aqui. Se eu ficar assim, olha, é o seguinte, eu estava estudando no seminário, e vejam bem, eu também estive analisando os textos originais, e essa parte, eu acredito mais no que diz o Sinaítico e o Vaticano, porque, veja bem, é porque tu não quer poder de Deus, é porque tu não quer entrar no mistério. Eu vou te mostrar na Bíblia como isso é capaz. Vamos lá para Êxodo, capítulo 4, verso 2, 3, vai. E o Senhor disse-lhe, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Para aí. Moisés era formado, Atos 7, 22, era formado em quê? Toda a ciência do Egito. Em toda a ciência do Egito. Como foi que Deus confrontou Moisés? Um sobrenatural. Fala. Um sobrenatural, um milagre. Deus confrontou Moisés para botar Moisés, o que tu acha disso aqui? Tu é formado em toda a ciência do Egito, eu vou te dar inteligência. Foi assim? Deus botou, foi a inteligência dele por terra naquela hora. E ele tem que acreditar no sobrenatural. O que é que tu tem na mão? Uma vara. E aí o que é que ele fez? Lança-a na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em serpente, cobra. Aí, ela se tornou em quê? Em cobra. Em uma cobra. Tem uns que dizem, não, ela se tornou num crocodilo, seja lá o que for, uma vara. Tu já pensou, tu um pastor catedrático, hein? Me diz aí, tu um pastor catedrático, aí de repente Deus diz, o que é que tu tem na mão, rapaz? Rapaz, isso aqui é para crente. Isso aqui é para quem acredita na Bíblia. Estes sinais acompanharão só quem crê. Porque, rapaz, para um cabo formado em toda a ciência do Egito, para ele botar uma... Logicamente não teria como ele explicar, né, pastor? Não tem nunca, meu filho. Pegar um pau, jogar no chão, aí Deus diz, pega agora. E aí quando dá fé, ele joga e vira o quê? Uma cobra, ou um crocodilo, ainda é mais feio para o crocodilo, não é assim? É pior. Aí pronto. E Deus disse assim para ele, Moisés, pega onde? Pega na cauda. Ou seja, pegarão em... Serpente. Em serpente. Só que eu vou te dar uma novidade bem aqui. Essa serpente aí não tem nada a ver com cobra, não tem nada a ver com hipnotismo, nem com encantamento. Essa cobra aqui, eu vou mostrar quem é a cobra. Vai bem aí, vou mostrar. É Lucas. Primeiro eu já mostrei que a base bíblica, Moisés pegou na cobra ou não? Então pronto. Mas vamos mostrar outra vez. Vai lá. Lucas 10, 19. Se não for 10, 19, é 11, 19. Eu acho que é 11, 19. Vamos lá. Vai. Eis que vos dou poder. Para aí. Eis que eu vos dou poder. Isso aqui, meu irmão, é sobrenatural. Se você está estudando, está fazendo um curso, e eu não sou contra, eu tenho um curso, não é isso? Eu tenho um curso teológico. O que eu quero dizer aqui é que você não pode pensar que o teu curso te dá resposta para tudo que você quer. Tem coisas, como dizia Soren Kierkegaard, ele dizia o seguinte, a fé é um salto no escuro, ou você crê ou não crê. A Bíblia diz em Gênesis 15, 6, né? Creu Abraão no... Então pronto, a questão ou tu crê ou tu não crê. Não é assim? Pastor que não crê, professor que não crê, vá procurar outra coisa para fazer. Porque a igreja é para quem tem fé. Pregar evangelho é para quem tem fé. Expulsar demônio é para quem tem fé. Eis que eu vos dou poder. Para o quê? Eis que vos dou poder para pisar serpentes. Epa, para aí agora. Eis que eu vos dou poder para pisar o quê? Serpentes. Quem é essa serpente? Satanás. Fala aí. Satanás. Quem é essa serpente? Satanás. Quem? Olha, porque é o seguinte, vamos, Apocalipse 20. Apocalipse 20. É assim que é Bíblia.
Olha quem é a serpente. Vai lá, a serpente, vai. 24, verso 20, capítulo 20, lá pelo verso 4, 6, vai lá. Pronto? 20, 2. versículo 2. 22. Ele prendeu o dragão. Para aí, bem devagarzinho. Prendeu o dragão. O dragão, a antiga serpente. A antiga serpente. Que é o diabo. Quem é a serpente? O diabo. Quem é a serpente? O diabo. E Jesus diz: eis que eu vos dou poder. Para quê? Vai. Lê aí. Vai, como é que diz? 19. Não, é lá mesmo. O diabo, a antiga serpente. Serpente. É para o irmão entender. A serpente de Marcos, eis que eu vos dou poder. Para ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Pronto. Então, a serpente de Marcos, quem é a serpente de Marcos? Satanás. É Satanás. Eis que eu vos dou, ele diz, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pisarão nas serpentes. Vai. Pegarão nas serpentes. Pegarão nas serpentes. Prestem bem atenção. Essa serpente aí é símbolo da maldade, do mal de Satanás. Como é que diz? Como um raio caiu do céu, né? Isso é verdade. Falando dele mesmo. A mesma coisa. Então observem bem que quando aí você diz assim, pegarão em serpente, não é para manipular, é que o crente ele tem poder para expulsar os que estão cheios de demônio, que são usados pela serpente. E quem é a serpente? Satanás. O espírito da moça lá de Paulo, né, pastor? De Pitom, não é isso? De Pitom, de Atos 16. É ali que é expulsar serpente, pegar em serpente. Pode acontecer, Atos 28, a Bíblia diz que Paulo estava na ilha de Malta e foi pegar num graveto, ajuntando, e a serpente picou. Paulo não pegou na serpente. A serpente picou ele, né? Aí vamos lá, 28 de Atos, chegando na ilha de Malta. Vamos lá? Isso. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, isso, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Está vendo? Uma víbora fugindo do calor. Ela não foi para picar Paulo, ela estava na sua autodefesa. E aí ela pica Paulo. Quando ela pica Paulo, aí todos esperavam que ele morresse. Mas a Bíblia diz, não lhe fará dano algum. Pronto, pegarão em serpentes. Vai. Isso aqui tudo é sinal. Vai. Pegarão em serpentes. Como é que diz mais? Pegarão nas serpentes. Isso. Escorpos. E beberão, se beberem alguma coisa mortífera. E se... A Bíblia não está dizendo que é para beber. Se beberem. Não é para você andar pegando um copo de veneno. Eu vou saber se Jesus tem poder agora. Bebe que tu morre. Bebe bonito. Bebe que tu desce para o caixão já. Bebe para tu ver. Agora, digamos, uma pessoa, ele tem raiva de crente. Isso aconteceu, vários testemunhos de missionários. Olha, tem raiva de crente. Aí ele vai para casa, quando ele diz, olha, come isso aqui. Aí ele já botou veneno para matar o missionário. Mas aí aquele crente, antes de se alimentar, ele diz, Senhor, está em tuas mãos, me protege. E o Senhor Deus dá vitória. Inclusive o pastor Elinaldo Renovato de Lima, nesse livro ele conta o exemplo, lá mesmo na região dele, uma mulher que ela trabalhava na casa de um senhor, uma senhora simples, e aí ela levava os filhos dela. Quando chegou lá, chegou em casa, o dono, ele disse assim, cadê umas melancias que eu tinha colocado ali? Ele cortou umas melancias e aí botou uns pedaços lá. Aí disseram assim, olha os filhos aqui na irmã comeu. E aí o homem botou a mão na cabeça e disse, não pode, eu queria pegar umas raposas que estão comendo as coisas aqui, e eu botei veneno mortal, que mata na hora nas melancias. Aí foram lá nos meninos, quando chegaram os meninos brincando, aí ele disse, não pode. Aí a mãe perguntou, meus filhos, vocês comeram a melancia? Comemos, mamãe. E aí, vocês estão sentindo alguma coisa? Não, porque antes de nós comermos a melancia, mamãe, como a senhora nos ensinou, nós oramos. Mas o homem não acreditou, levou no hospital, fizeram os exames e os médicos disseram, não tem contaminação nenhuma. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ok? Então, aí, concluímos aí tudo? Todos os sinais? Imporão as mãos
Sobre os enfermos e os curarão. Pronto, lá em Atos 8 teve cura, em Atos 9 teve cura, em Atos 14 teve cura, em todos os lugares teve cura. Eu pergunto, esse Deus continua curando hoje? E ele usa homens com autoridade? Agora, a cura acontece só porque eu estendo as mãos? É sinal de dependência. A cura acontece porque eu creio em Deus. Esses sinais acompanharão os que creem. Então pronto, então vamos lá. Aí, agora, depois de tudo isso, ele dá a grande comissão. Aí observem bem uma coisa. A Bíblia diz que Jesus assentou-se. Qual é o versículo? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus cumpriu a missão dele. Agora, quem é que tem que cumprir a missão? A igreja tem que cumprir a mim. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Todos que estão aí na internet, todos os pastores, todos os cessacionistas, todos os frios, todos os fracos, como foi que Jesus cumpriu a missão dele? No poder do Espírito Santo. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável a livrar os oprimidos, não é assim? A livrar os oprimidos. Então, Jesus vem no poder do Espírito, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus purificou, Jesus libertou. Então, como ele vai para o céu, ele dá esse mesmo poder para quem? Para a igreja. É impossível, agora olha para cá, é impossível. Eu tenho um recado de Deus aqui para o Brasil. Muitas igrejas vão fechar. Por que vão fechar? O mundo, a incredulidade está aumentando, a imoralidade está aumentando, o pecado está aumentando, tudo está aumentando. E a maioria dos pastores no Brasil, alguns estão dizendo que a Bíblia não é inspirada, que não precisa, é pregador da televisão que deveria estar pregando o Evangelho de Cristo, está inventando histórias. Muitas igrejas na Europa, na América, começaram a fechar por causa disso. Agora eu vou dizer uma coisa: se tu queres ver o povo se voltar para o Evangelho, se tu queres ver o povo se voltar para Cristo, deixa o Evangelho impactar a tua vida, e viva cheio de sinais e maravilhas. A igreja, olha para cá, a igreja brasileira, e eu quero conclamar todos os pastores, missionários, ministros, homens de Deus: a igreja não vai ficar de pé se ela não assumir a missão dela no poder do Espírito Santo. E foi Jesus quem disse: mas recebereis, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu vou já falar sobre isso. Verso 20, olha o que acontece agora. E eles tendo partido. Agora começa a missão da igreja. E eles tendo partido, o que acontece? Pregaram por todas as partes. Eita glória! Pregaram por todas as partes. Fazendo o quê? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu tenho que viver a minha fé acreditando no Jesus que eu nunca vi, porque isso é pela fé. Eu tenho que viver a minha fé, bota aqui, Caio. Eu tenho que viver a minha fé em comunhão, em oração com o Pai. E ainda que eu não veja grandes milagres poderosos, mas eu creio nele. Agora, eu não posso negar que a igreja tem que viver a missão dela pelo poder do Espírito Santo. E estes sinais acompanharão os que creem. Agora deixa eu dizer uma coisa: esses sinais aqui não é para espetáculo de pastor, não é para show em púlpito de igreja. Esses milagres aqui é na missão da evangelização, porque a Bíblia diz: partindo eles, o Senhor cooperava, fazendo o quê? Fazendo o quê? A palavra. Confirmando o quê? Palavra. Olha para cá. Não é confirmar tua agenda, não é confirmar teu nome, não é confirmar teu poder, não é confirmar tua religião, não é confirmar o nome da tua igreja, é confirmar a mensagem do Evangelho. Eita Deus. Findamos aqui? Então lá vai. Avivamento após a ressurreição de Cristo. Ou seja, a igreja, ela vai ser sempre avivada porque ela tem um Cristo que vive eterna, que cumpriu a missão dele em nosso favor. Avivamento na missão da igreja. Ela tem 3 níveis. Quais são os 3 níveis de avivamento na igreja para fazer missões? Local,
regional, transcultural. De novo, local, regional e transcultural. Local, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Aonde, primeiramente? Jerusalém, a nossa casa, a nossa cidade. Depois, Judeia. Judeia são as cidades próximas. Depois, Samaria, já vai tendo aí um pequeno distanciamento para missões locais e também já transculturais. E depois, até os confins da terra, missões transculturais. Eita, meus irmãos. Então lá vai, Jerusalém, comece pela tua casa, não é isso? Jerusalém, a nossa cidade, não é isso? Ficai na cidade de, até que do alto sejais, aí depois, Judéia, que é o nosso estado, aí depois, Samaria, que vai fora, e depois, os confins da terra, outras nações, missões transculturais. Agora, para entrar nessas missões transculturais, em locais diferentes, só se você tiver cheio do poder de Deus e for o evangelho impactando vidas com sinais. Vocês sabiam que até Paulo pregou? Tem pastor aí que ele não busca milagre, ele não busca confirmação, mas olha aí Romanos 10, 19, rapidinho. Paulo pregou o evangelho com sinais. Olha aí. 10, 19. Isso. Mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente... Romanos 10? 10, 19. É 15, 19, aliás. 15, 19. É 15, 19, só troquei aqui. Vamos lá. 15, 19. 15, Sim. 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito... Pelo poder dos sinais e prodígio... Na virtude do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, olha aí, e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que Paulo pregou tinha marcas de quê? Prodígios, sinais, maravilhas, e era na virtude do Espírito de Deus. Como é o Evangelho que você prega, meu filho? Evangelhozinho decorado? Qual é o Evangelho que você prega? Da gracinha? Qual é o evangelho que você prega? É para ter famoso? Para ser famoso? É para ter agenda? O evangelho que nós temos que pregar é para que o Senhor confirme os sinais presentes no evangelho. Então está aqui, avivamento da missão da igreja. A igreja só pode fazer missões impactantes se ela estiver cheia do poder de Deus. E aí ela vai fazer missões transculturais. E aqui está, como pastor? Primeiro, observem bem, as igrejas, elas estão em a América já entrou em decadência, muitas igrejas fechando. A Europa, eu estive lá, já está em um nível de decadência espiritual horrível. E agora eu não duvido de chegar também aqui ao Brasil. O tanto de escândalo envolvendo pastores. Agora é pastor na televisão desfazendo daquilo que pregou. Tudo isso é uma artimanha do diabo para esfriar o evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém consegue parar uma igreja que acredita no Cristo vivo, que ressuscitou e que vive o evangelho dele com sinais, prodígios e maravilhas. Aí lá vai aqui, olha, os discípulos, eles estavam desanimados, mas eles viram Jesus triunfante em glória e Jesus tirou a incredulidade, tirou a covardia, Jesus tirou tudo, depois ele deu poder para eles expulsarem demônios, falarem novas línguas, pegarem serpentes, que eu já expliquei, e se bebesse alguma coisa mortífera, não fariam dano algum, e eles colocariam as mãos sobre os... Olha para cá, Caio, bota bem aqui. Agora imagine você que diz que é líder de uma igreja, e a sua igreja ela é bonita, a sua igreja tem vocal, a sua igreja tem coral, a sua igreja tem ciclo de oração, a sua igreja tem discipulado, a sua igreja tem tudo, mas a sua igreja não tem um evangelho do poder, não tem um evangelho do milagre, não tem um evangelho da cura, não tem um evangelho da transformação de vida, não tem um evangelho impactante. O que essa pessoa vai fazer na sua igreja? Me diga você, querido pastor. Mas eu estou pregando o evangelho, eu estou ensinando o evangelho. Ontem eu apresentei minha homília, eu apresentei. É assim que você acredita? Rapidinho bem aí, 1 Coríntios 2, verso 3 e 4. Rapidinho, eu vou mostrar o que é evangelho e como os apóstolos pregavam o evangelho. Vai lá,
Atos 3 e 4. Isso. E eu estive convosco em fraqueza Sim. e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação A minha palavra e a minha pregação não consistiram em não consistiram em palavras persuasivas persuasivas de sabedoria humana, de sabedoria humana, mas mas em demonstração do em Espírito, demonstração. do Espírito e de poder. Olha para cá. Ah, eu amo fulano de tal, ele é muito culto. Cadê a palavra no espírito e no poder? Eu amo fulano de tal, ele é muito engraçadinho. Cadê a palavra no espírito e no poder? Ah, eu amo a pregadora fulana de tal, ela tem uns argumentos na mensagem. E cadê a palavra no espírito e no? Palavra que não incomoda você, palavra que não muda a tua vida, palavra que não te tira do inferno, palavra que não muda teu caráter, palavra que não provoca você para ser santo. Não é evangelho. Evangelho é poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16. E aí nós podemos aqui fechar isso aqui. Avivamento e as missões transculturais. Deixa eu dizer uma coisa. O mundo em decadência, sem moral, sem prestígio, sem credibilidade, sem fé, na porcaria, na imoralidade, no roubo, na miséria, no sexo ilícito, em tudo que não presta. Como é que você vai entrar nele se você não tem o evangelho do poder, do milagre, da salvação, da vida eterna? A tua igreja vai fechar. A tua igreja vai fechar. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha, ele não estava falando de templo, ele não estava falando de lugar bonito, ele não estava falando de teologia bonita. Quando ele diz as portas do inferno, ele estava falando que aonde o evangelho verdadeiro chegar, não há inferno que suporte o evangelho confirmado pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós temos igrejas que fazem missões transculturais. A primeira no Novo Testamento foi a igreja de Antioquia, mas começou com Jerusalém, porque de Jerusalém saem as lideranças, como Pedro. De Jerusalém saem lideranças para analisar o trabalho de Barnabé, o trabalho de Paulo, e a igreja de Antioquia vai fazer missões. Então, observe bem, eu falei isso aqui, olha, por que a decadência entrou na Europa? Materialismo, materialismo ateu, academicismo teológico sem temor de Deus, teoria da evolução, escândalo, pecado deliberado, teologia liberal, bebedeira, tudo que não presta, falta de um lar estruturado que não tinha oração, culto doméstico, os pais não ensinaram os filhos e tudo dominou. Só tem uma forma de nós continuarmos vivos e de pé, é crendo no evangelho, que é o poder de Deus. Deus te abençoe, fique na paz.